Essa imagem angustiante foi gravada pela mãe da criança de 2 anos de idade. Mal consegue ficar em pé. Ele tentando ir pegar os brinquedos e ele caía para o lado. Aí ele vinha escorando no sofá para poder conseguir andar, né, ficar em pé. Até que ele foi cada vez ficando pior. O menino foi levado às pressas para o hospital. A família fez exames toxicológicos. O resultado foi assustador. E apresentou a medicação que dopou ele, que foi o Zolpidem. O principal risco que a criança correu, dependendo da dosagem da medicação, é uma depressão respiratória que poderia, inclusive, ter levado a uma parada respiratória e à morte. O filho de Laís tem autismo. O diagnóstico foi descoberto há 10 meses. A gente está expondo para não acontecer com outras crianças e mesmo assim a gente ainda é julgado. A funcionária pública matriculou o filho numa creche perto de casa, na zona oeste do Rio, e informou sobre a condição da criança. O início era: seu filho não está comendo, mãe, ele não pode ficar sem comer. As reclamações eram constantes. Pediam para que nós buscássemos ele antes do horário, porque ele atrapalhava. Atrapalhava o sono das outras crianças, atrapalhava a rotina. Nessa mensagem enviada para o celular de Laís, a professora diz que o menino não dorme, está chorando muito e vai ser liberado mais cedo. A mãe procurou o Conselho Regional de Educação em busca de ajuda. Foi aí que pararam as queixas. Mas aí quando elas pararam de ligar, eu comecei a ligar. E aí, tá tudo bem? Não, ele só tá chorando, mas daqui a pouco para, é o jeitinho dele. Até que no último dia 14, na saída da escola, o menino apareceu no colo da professora. Nisso que ela botou ele no chão, ele já foi cambaleando pro lado. Eu já achei diferente. E foi aí que eu indaguei a professora. Eu falei: ué, o que tá acontecendo? Aí ela falou: não, mãe, ele deve estar com sono, porque como de costume, ele não dormiu durante o dia. Então isso é sono, tá cansado. Um comentário chamou a atenção de Laís. Ela ainda falou assim: ó, se acontecer alguma coisa com ele, você me avisa, porque senão a diretora corta meu pescoço. Foi em casa que Laís resolveu fazer o vídeo que a gente viu no início da reportagem e logo depois procurou uma emergência. Já chegou desacordado. E aí o médico perguntou se eu sabia o que tinha acontecido. E eu falei pra ele, olha, eu peguei meu filho tonto, desequilibrado. Foi assim que eu peguei ele da creche, só que no caminho ele apagou. Os médicos atestaram que o menino estava inconsciente quando chegou no hospital. Eles fizeram uma lavagem no intestino para retirar qualquer substância tóxica. O principal socorro é levar para uma unidade hospitalar. E caso isso também não surta o efeito pela lavagem ou pelo tempo, né, existe uma medicação que inverte o efeito. Um exame laboratorial particular feito pela família acusou a presença de Zolpidem no organismo da criança. O remédio de uso controlado tem efeito hipnótico e sedativo. A gente já sabia que ele havia sido dopado, só que a gente queria saber em que proporção. Então, assim, ela não tem indicação em uso em crianças e muito menos em crianças abaixo de 7 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os agentes buscam imagens que ajudem na investigação. Funcionários da unidade de ensino prestaram depoimento essa semana. O advogado de uma das professoras comentou o caso. Nunca foi administrado nenhum medicamento para nenhuma criança naquela unidade escolar. O inquérito está hoje em segredo de justiça. O episódio envolvendo a criança na creche não foi o único. Menos de 15 dias depois, foi registrado outro caso de violência contra uma criança autista. E também ocorreu em um ambiente escolar. O menino de 13 anos foi agredido por colegas em uma escola da zona oeste do Rio de Janeiro. Meu coração como mãe está despedaçado. Nunca que uma mãe quer ver um filho passando por isso. Joyce conta que o filho era alvo de ataques por ser autista. Ele já teve crises em casa. Ele falou que na escola quase ninguém gostava dele. Usavam uma palavra especial para se referir a ele, problemático, o autista, burro, idiota. Os episódios envolvendo os filhos de Joyce e de Laís mostram uma realidade alarmante. Em média, um caso de violência contra crianças autistas é registrado a cada 30 minutos no país. São Paulo é o estado com mais registros, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Faltam palavras para descrever como que as pessoas estão lidando com a questão do autista devido às dificuldades de comportamento. Não importa o diagnóstico. Eu acho que o que mais importa é olhar aquela pessoa como um indivíduo. As instituições precisam saber disso. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que instaurou sindicância para apurar responsabilidade nos 2 casos. E reforçou que a mãe do adolescente agredido foi chamada para uma reunião de acolhimento e cuidado. Eu não queria tratamento especial para o meu filho, eu só quero que ele seja tratado com respeito, como qualquer outro ser humano. Mas até então, ninguém me pediu desculpa. Laís trocou o filho de creche. Agora ele é acompanhado por um mediador, um profissional que ajuda na inclusão da criança. E espera um desfecho para a denúncia que fez. Quem fez isso com meu filho não vai poder fazer isso com mais criança nenhuma. Se depender de mim, eu vou até o final. Para mim, essa pessoa tem que pagar tanto da forma administrativa e depois ela vai responder, obviamente, criminalmente, porque isso para mim é um crime, né?